Bom dia, meu nome é Renato Cerqueira, eu sou médico hematologista e hemoterapeuta da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e sou responsável pela agência transfusional do Hospital São Paulo. Eu vou falar com vocês sobre transfusão de plaquetas e de plasma fresco congelado. Nós vamos iniciar então a apresentação falando sobre a transfusão de plaquetas. Antes de falarmos sobre as plaquetas propriamente ditas, nós vamos falar sobre os megacariócitos. Os megacariócitos são células encontradas exclusivamente na medula óssea e são derivadas de células-tronco hematopoéticas. Existem evidências de que os eritrócitos e os megacariócitos compartilham o mesmo progenitor. Acredita-se que a maturação dos megacariócitos ocorre em 4 estágios: megacardioblastos, a segunda de pró-megacariócito, a terceira de megacariócito granular e a quarta de megacariócito maduro. O megacariócito maduro ele tem um núcleo compacto e multilobulado, como se pode ver na figura ao lado. Os megacariócitos são células especializadas na formação de plaquetas. As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos derivados dos megacariócitos maduros. Ao lado, na figura, é possível ver um megacariócito em plaquetogênese, quer dizer, em formação de plaqueta. Observamos também que os megacariócitos podem, por exemplo, aumentar a sua produção na medula óssea, aumentar em número, em resposta à destruição de plaquetas, por exemplo. Ele é capaz de produzir milhares de plaquetas a partir de seu citoplasma. A contagem normal de plaquetas em adultos varia de 150.000 a 450.000 por microlitro. As plaquetas são essenciais na hemostasia primária. Uma única unidade de plaqueta pode ser isolada de cada unidade de sangue doado por centrifugação do sangue dentro do sistema de coleta fechado para separar as plaquetas das hemácias. O número de plaquetas por unidade varia de acordo com a contagem de plaquetas do doador. Então, a gente está falando sobre esse método de obtenção de plaqueta por sangue total. Atualmente, cada unidade dessa apresenta uma contagem de plaqueta de 5,5 vezes 10 a décima, composto com 50 a 60 ml de plasma. As plaquetas também podem ser coletadas de doadores voluntários em procedimento chamado aférese, que é esse que aparece na foto acima, e que dura cerca de 1 a 2 horas. Essas plaquetas são removidas seletivamente. Os eritrócitos e o plasma são devolvidos para o doador nesse processo, um processo de centrifugação. Uma unidade de plaqueta de aférese típica fornece o equivalente a 6 unidades, mais ou menos, de plaquetas quando comparado com a plaqueta obtida por sangue total. Ou seja, vai dar em torno de 3 vezes 10 a 11ª. Em doadores maiores, com contagem de plaquetas mais altas, até 3 unidades podem ser coletadas em uma sessão. As vantagens da aférese desse tipo de plaqueta é que são plaquetas de um único doador, então você expõe o receptor a um único doador, em vez de expor esse paciente a múltiplos doadores. E também você tem uma probabilidade de combinar características do doador e do receptor, por exemplo, o HLA, quando é indicado, e que a gente vai ver um pouco mais à frente. É importante lembrar que as plaquetas, sejam randômicas ou seja por aférese, elas contêm leucócitos que foram coletados junto com as plaquetas. E esses leucócitos podem causar reações transfusionais febris não hemolíticas, aluminização, doença do enxerto contra hospedeiro associada à transfusão, que é o GVHD transfusional, em alguns pacientes. Os produtos plaquetários também contêm plasma, né? Que pode estar implicado em reações adversas, incluindo trale e até anafilaxia.
Os concentrados de plaqueta, eles devem ser armazenados em agitação contínua num agitador como esse que aparece na foto. As plaquetas são armazenadas em temperatura ambiente, quer dizer, entre 20 e 24 graus Celsius. Isso porque o frio induz o agrupamento de receptores do fator de von Willebrand na superfície das plaquetas e pode levar a alterações morfológicas das plaquetas também. Isso poderia levar a um aumento da destruição das plaquetas pelos macrófagos hepáticos e levar à redução da meia-vida das plaquetas no receptor. A validade das plaquetas é de apenas até 5 dias. Existe, por exemplo, o risco de infecção bacteriana que aumentaria em relação à duração do armazenamento além desses 5 dias. Isso porque essas plaquetas são armazenadas em temperatura ambiente e que propicia a proliferação bacteriana nesse hemocomponente. Antes de falarmos sobre as indicações de transfusão terapêutica ou profilática, é importante a gente definir os graus de sangramento. Para isso, existe uma definição da OMS sobre os graus de sangramento. Por exemplo, sangramento grau 1 pode ser um sangramento cutâneo mucoso, com bolhas orais de sangue, por exemplo, ou petequias, aquelas pequenas lesões que aparecem frequentemente nos membros inferiores ou no palato mole, são lesões menores do que 2 milímetros. Púrpura, que também são lesões abdomente cutâneas, mas que têm até 1 polegada, ou 2,54 centímetros. Equimoses, aqui, neste caso, no sangramento grau 1, a gente está falando de equimose menor do que 10 centímetros. Sangramentos orofaríngeos de pequena monta, por exemplo, gengivorragia. Sangramento conjuntival. Epistaxe com tempo menor do que 1 hora de duração, e são epistaxes que não requerem nenhum tipo de intervenção, habitualmente cessam espontaneamente. Sangramento vaginal anormal, não menstruação por spot, mas um sangramento vaginal que habitualmente requer menos do que 2 absorventes por dia. Esse seria um sangramento grau 1. Sangramento grau 2, aqui já deixei até escrito, são sangramentos que não têm repercussão hemodinâmica, não têm repercussão hematológica. Habitualmente são sangramentos que não precisam, não requerem transfusões de hemácia. Então podem ser sangramentos em sítios profundos ou músculos esqueléticos, hematoma, que é uma coleção de sangue profundo, equimoses, aqui equimoses sendo lesões maiores do que 10 centímetros. Melena, hematêmese, hemoptise, então, melena, sangramento nas fezes, hematêmese, vômitos com sangue, hemoptise, tosse com sangue, hematúria, sangramento na urina, hematoquesia, também sangramento nas fezes. A diferença entre os dois é que a melena é um sangramento escuro, tipo borra de café, de odor fétido, e a hematoquesia é um sangramento vermelho vivo nas fezes. Aqui nós estamos falando de sangramento do trato gastrointestinal e respiratório, que são sangramentos de pequena monta. Hemorragia retiniana sem alteração visual. Epistaxe com mais de 1 hora de duração, ou epistaxe que tem um volume importante, que necessitam de intervenção. Sangramento vaginal anormal com necessidade de mais do que 2 absorventes por dia. Todos esses são sangramentos grau 2. Sangramentos grau 3 são sangramentos que requerem transfusão de hemácia, são sangramentos mais importantes. Por exemplo, também sangramentos em sítios profundos e músculos esqueléticos ou sangramentos de partes moles. Hematúria, urina com sangue, com sangramento maior, sangramento intermitente, mais sangramento sem coágulos.
melena, hematêmese, hemoptise, sangramento orofaríngeo, que requerem transfusão de hemácia, sangramentos mais importantes, mais volumosos. Epistaxe, como anterior, com mais de 1 hora de duração, que requer intervenção e que há necessidade de transfusão de hemácia por repercussão hematológica importante, ou mesmo hemodinâmica. Sangramento vaginal anormal de maior volume, também com necessidade transfusional de hemácias. Esses são os sangramentos grau 3. E os sangramentos grau 4 são sangramentos debilitantes, sangramentos ameaçadores da vida. Também sangramentos do sistema nervoso central que apresentam manifestações neurológicas. Ou sangramento retiniano, que leva a alterações, a repercussões visuais. Ou um sangramento fatal de qualquer sítio, quer dizer, um sangramento ameaçador da vida de qualquer sítio. Ou sangramento que leve à morte em qualquer sítio. Esses são sangramentos grau 4. Então é importante essa definição dos graus de sangramento para que a gente possa definir ali na frente o que é transfusão terapêutica e profilática, porque isso vai mudar qual é o meu limiar de transfusão e qual é o meu alvo terapêutico de plaquetas em relação à transfusão do concentrado de plaquetas ou aférese. Então, o que são transfusões terapêuticas? Transfusões terapêuticas são transfusões que apresentam sangramentos grau igual ou maior a 2, sangramento grau OMS, que a gente viu no slide anterior. Aqui eu coloquei uma figura bastante ilustrativa sobre um paciente com uma hematêmese volumosa. Nesses casos, o objetivo é manter uma contagem superior a 50.000 plaquetas por microlitro. Nas indicações de transfusão, então, falando das transfusões profiláticas, a gente considera transfusão profilática as transfusões que ocorrem na ausência de sangramento ou com sangramento OMS grau 1. Então, vamos falar das causas de falência medular. Quais são os objetivos, quais são os parâmetros de contagem plaquetária que a gente objetiva nesses casos. Então, os pacientes com diagnóstico de leucemia, que fizeram quimio ou radioterapia, a gente procura manter as plaquetas, esse seria o gatilho transfusional nos pacientes sem sangramentos, manter plaqueta acima de 10.000. Então, estaria indicada a transfusão de plaquetas nesses pacientes quando a contagem estiver inferior a 10.000, sem sangramentos. Se esse paciente tiver febre acima de 38 graus ou tiver sangramento grau 1, ainda dentro do critério de indicação de transfusão profilática, né? A gente vai manter, o gatilho transfusional desse paciente vai ser 20.000 plaquetas. Então, a gente vai transfundir esses pacientes se eles tiverem uma plaquetopenia inferior a 20.000. E já nos pacientes com anemia aplásica ou síndrome amiloidoplásica, o limiar é um pouco mais baixo. Então, na ausência de febre ou sangramentos, qualquer manifestação hemorrágica, a gente vai transfundir se esses pacientes tiverem plaquetas abaixo de 5.000. Então, o alvo é manter de 5.000 para cima. Se esse paciente tiver febre ou sangramento grau 1, então o gatilho transfusional para esses pacientes será de 10.000 plaquetas. Ainda falando de transfusão profilática, quer dizer, transfusões em que a gente não está visando uma terapêutica, que a gente não está com um sangramento importante clinicamente à nossa frente, a gente vai falar de indicação de transfusão para realizar procedimentos invasivos, procedimentos que podem levar a sangramentos. Então, embora não exista nenhum trabalho que possa dizer para a gente com toda certeza que nosso paciente não vai sangrar nesses níveis plaquetários,
é considerado seguro, por exemplo, a coleta de líquor ou punção lombar para quimioterapia em pacientes pediátricos, se a plaqueta estivesse superior a 10 mil, em pacientes adultos, se a plaqueta estivesse superior a 20 mil. Então, a gente transfundiria profilaticamente abaixo disso. A biópsia de medula óssea, bastante questionável, bastante discutível esse valor, mas o que a gente encontra é que o procedimento passa a ser mais seguro se as plaquetas estiverem inferiores a 20 mil. Superiores a 20 mil. A gente transfundiria se estiver inferior a 20 mil. Na endoscopia digestiva alta, se esse procedimento for realizado sem biópsia, então plaquetas acima de 20 a 40 mil, isso dependendo da fonte da literatura que a gente vê, então 20 a 40 mil seria seguro. Se realizar biópsia, é importante manter a plaqueta acima de 50 mil. Biópsia hepática, também plaqueta acima de 50 mil, então esse seria o nosso gatilho transfusional para transfusão profilática nessa situação. Broncoscopia com instrumento de fibra óptica, sem biópsia, os valores são iguais à endoscopia digestiva alta. Então, sem biópsia de 20 a 40 mil, com biópsia acima de 50 mil. Cirurgias de médio a grande porte parecem ser seguras as cirurgias quando são realizadas com plaquetas acima de 50 mil. Exceção feita para cirurgias oftalmológicas e para cirurgias neurológicas, em que deve ser mantido nível de contagem de plaquetas acima de 80 a 100 mil. Em relação às transfusões terapêuticas, nós chamamos de transfusão terapêutica quando esse paciente apresenta uma manifestação hemorrágica. Geralmente, manifestação hemorrágica grau OMS igual ou maior a 2. Para a maioria dos sangramentos, objetivamos manter plaqueta acima de 50 mil. Então, nós transfundimos esses pacientes que apresentam esses sangramentos com plaquetas abaixo de 50 mil. Sangramentos na presença de plaquetas acima de 50 mil, geralmente está indicado a pesquisa de alguma causa local que esteja mantendo esse sangramento. Provavelmente não está relacionado à trombocitopenia. Exceção feita ao sangramento do sistema nervoso central, sangramento intraalveolar, pulmonar ou oftalmológico. Nesses casos, nós objetivamos manter plaqueta acima de 100 mil. Existem alguns casos especiais relacionados à disfunção plaquetária, em que há indicação de transfusão profilática ou terapêutica de plaquetas, independente da contagem plaquetária. Como exemplos, temos a trombostenia de Glasman, a síndrome de Bernard-Soulier e a síndrome da plaqueta cinza ou da plaqueta cinzenta. Também podemos dizer em relação à intoxicação ou sangramento na presença do ácido acetil salicílico, que causa disfunção irreversível das plaquetas. Nessa situação, em caso de sangramento, está indicada a transfusão de plaquetas, independente da contagem plaquetária. Nessas três situações que eu coloquei no slide, muitas vezes é necessária a transfusão de plaquetas antes de algum procedimento cirúrgico em que há risco de sangramento. Em relação à dose de plaquetas a ser utilizada, como a gente vai calcular, existe uma fórmula colocada abaixo no slide, em que a dose de plaquetas será o incremento plaquetário que a gente deseja, vezes a volemia sanguínea, dividido por um fator de correção, que é uma constante 0,67. Do ponto de vista prático, a dose padrão utilizada é de 5 a 10 ml por quilo de peso em neonatos e em crianças menores, e nos adultos e crianças maiores seria 1 unidade para cada 10 kg de peso.
Mas, em situações, principalmente de transfusões profiláticas, até 4 unidades, de 4 a 6 unidades, podem ser suficientes para a gente tirar os nossos pacientes de um risco de sangramento por uma plaquetopenia muito importante e a gente levar esses pacientes para um nível seguro de plaquetas que reduza o risco de sangramento. A transfusão de plaqueta deve ser realizada com um filtro com equipe específico, com filtro de 170 a 200 micras. A transfusão, como todas as transfusões de hemocomponentes, devem ser acompanhadas e o tempo de infusão das plaquetas é de aproximadamente 30 minutos. Lembrar sempre o risco de TACO, de uma reação transfusional associada à sobrecarga de volume. Então é importante também não exceder 20 a 30 ml por quilo de peso por hora. Quanto à compatibilidade plaquetária, estamos falando primeiro sobre a compatibilidade ABO. Então, as plaquetas expressam ABO em níveis variáveis e deve-se preferir a transfusão de plaqueta ABO idêntica sempre que possível, porque as transfusões ABO não idênticas podem ter um rendimento plaquetário até 20% mais baixo do que as ABO idênticas. Também é importante lembrar que as plaquetas obtidas por aférese têm entre 200 e 300 ml de plasma, e as plaquetas obtidas por sangue total têm 50 a 60 ml de plasma, e o plasma é onde tem as imunoglobulinas, os anticorpos. Então, principalmente as plaquetas O, embora não seja obrigatório, idealmente elas devem ser utilizadas, devem ser tituladas, idealmente, e ser utilizadas quando tem um título baixo de hemolisina, anti-A ou anti-B. Agora, em relação à compatibilidade RHD, então as plaquetas elas não expressam antígeno RH, mas os concentrados de plaqueta têm um pequeno número de eritrócitos que esses sim expressam antígeno RH na sua superfície. A férise ela tem uma menor contaminação por eritrócito, isso é verdade. Mas, de maneira geral, deve-se evitar plaquetas de doadores RHD positivo para mulheres, principalmente em idade fértil, com potencial de engravidar, que sejam RHD negativo, pelo risco de aluminização para esse antígeno e posteriores complicações gestacionais, como a doença hemolítica do recém-nascido. Agora, se for inevitável a transfusão de plaquetas RHD positivo em mulheres RHD negativos, deve-se fazer imunoprofilaxia com anti-D. Então, em relação à compatibilidade plaquetária, uma tabela, um quadrinho esquemático relacionando o fenótipo do paciente com o fenótipo do concentrado de plaqueta. Então, idealmente, um paciente do tipo A, como primeira opção, vai receber plaqueta isogrupo A. Como segunda opção, AB. Terceira opção, B, e quarta, O. Lembrando do anti-A que esse doador O pode ter no plasma que compõe o concentrado de plaqueta. Igualmente, fenótipo B, primeira opção B, segunda opção AB. Terceira opção A e a quarta opção O. Fenótipo AB, primeira opção AB. Segunda e terceira as opções A ou B e quarta opção O. Já o paciente de fenótipo O, então é mais fácil. A primeira opção vai ser O, mas com segunda opção A ou B, terceira opção A ou B e quarta opção AB. A gente destaca aqui que nos pacientes A, B e AB, a quarta opção é sempre O, porque esses pacientes O geralmente apresentam títulos mais altos de anti-A e anti-B. Em relação à refratariedade plaquetária,
A refratariedade à transfusão de plaqueta muitas vezes é multifatorial, que significa que pode ser muito difícil a gente encontrar qual é a causa real da refratariedade plaquetária. Aí, didaticamente, a gente pode separar em causas não imunes e causas imunes. Então, aproximadamente 2/3 dos episódios aí de refratariedade plaquetária ou de baixo rendimento plaquetário às transfusões são devidas a causas não imunes. Por exemplo, infecção, sepse, febre, sangramentos, que levaria ao consumo das plaquetas, esplenomegalia, que poderia levar a sequestro dessas plaquetas para o leito vascular esplênico, coagulação intravascular disseminada, uso de medicamentos que estão associados a baixo rendimento plaquetário, por exemplo, o uso de anfotericina B próximo à transfusão. Outras doenças também podem estar associadas à refratariedade plaquetária por causa não imune, como a síndrome de obstrução sinusoidal hepática, que é a doença veno-oclusiva, a doença do enxerto contra-hospedeiro, GVHD, pós-transplante de medula óssea, né? Em relação às causas imunológicas, então elas são responsáveis pela minoria restante dos casos. Incluem a imunização para antígenos leucocitários humanos, HLA, ou antígenos específicos contra das plaquetas, os antígenos plaquetários humanos. Então, esses anticorpos, anticorpo anti-HLA ou anti-HPA, podem estar presentes devido à exposição prévia desse paciente, seja por transfusão, em que ele foi sensibilizado, pela gestação ou por um transplante. A incompatibilidade ABO também pode ter um papel limitado aí na refratariedade imunológica, como a gente disse lá atrás, a transfusão de plaquetas não idênticas pode ter um rendimento plaquetário 20% inferior à transfusão de plaqueta ABO idêntica. Então, ele deve ser eliminado como fator de confusão quando esse cálculo for realizado para a verificação do incremento plaquetário. O cálculo a ser realizado em relação à refratariedade plaquetária, para a gente descobrir se há realmente refratariedade plaquetária e a gente suspeitar se essa refratariedade plaquetária é imune ou não, é essa fórmula que está aí. Então, IP é o incremento plaquetário obtido, que significa que a gente vai pegar o número de plaquetas que a gente obteve menos o número de plaquetas que estavam antes da transfusão. Então, plaqueta pré-transfusão e plaqueta pós-transfusão. Vai multiplicar isso pela superfície corpórea do paciente, multiplicado por 10 a 11ª. E vai dividir pelo número de plaquetas transfundidas. Então, a gente sabe lá do início da aula que uma férise, por exemplo, tem em torno de 3,0 vezes 10 a 11ª. A gente sabe que uma unidade de plaqueta randômica tem 5,5 vezes 10 a 10ª. E aí é só multiplicado, no caso de ser randômica, por exemplo, vezes 6 plaquetas, vezes 7 plaquetas. Então, vou dar um exemplo. Um paciente com a superfície corpórea de 1,8 metros quadrados tem uma contagem de plaqueta inicial de 5 vezes 10 a 9. Ele recebe uma transfusão de 4 vezes 10 a 11ª plaquetas, por exemplo. E no final, quando a gente faz o hemograma pós, ele tem uma contagem pós-transfusional de 30 vezes 10 a 9. Ou seja, ele teve 25 de incremento plaquetário. Então, esse CCI é 25 de incremento vezes 1,8 metro quadrado dividido por 4. Isso vai dar 11,25 plaquetas por litro. O cálculo que a gente viu anteriormente precisa ser realizado 2 vezes, em 2 etapas. 1 hora após, na realidade, 15 minutos a 1 hora após o término da transfusão,
e 24 horas após o término da transfusão. A gente disse que não houve incremento quando 1 hora após é menor do que 7,5 ou quando 24 horas após é menor do que 4,5 a 5,0. O incremento normal, ou seja, maior do que 7,5 em 1 hora após a transfusão, ou seja, a recuperação normal de plaqueta, com um retorno à contagem basal de plaqueta em 24 horas, quer dizer, com um retorno a uma queda dessa plaqueta que a gente observa 24 horas depois, que demonstra uma redução da sobrevida da plaqueta, é típico da redução da sobrevida da plaqueta observada, por exemplo, na sepse, ou depois do transplante de medula, a CIVD, a coagulação intravascular disseminada. Possivelmente em pacientes com sangramento e aqueles que usam medicação que interfere na sobrevivência ou no rendimento plaquetário. Esse é um padrão que não é consistente com a aloimunização, ou seja, com uma causa imune. Agora, pouco ou nenhum incremento na contagem de plaqueta, quer dizer, uma redução da recuperação plaquetária, mesmo dentro de 1 hora após a transfusão, é observado com a aloimunização. Em geral, um baixo incremento plaquetário pode ser demonstrado após pelo menos 2 transfusões, ou seja, tentar fazer isso 2 vezes, em 2 transfusões diferentes, antes de considerar o diagnóstico de refratariedade secundária à aloimunização. Para os pacientes que parecem ser aloimunizados, é recomendável testar uma amostra do plasma do paciente para a presença de anticorpo anti-HLA, por exemplo. Agora, um fator de confusão é que nem todo haloanticorpo anti-HLA detectável é clinicamente significativo, ou seja, não é porque esse paciente tem anticorpo anti-HLA que isso é uma refratariedade imune. Então, idealmente, a gente deve descartar todas as causas não imunes e observar em 2 ocasiões, 2 transfusões diferentes, um rendimento plaquetário em 1 hora menor do que 7,5. Então, só reforçando, quando a gente tem um rendimento plaquetário maior do que 7,5 e vai caindo ao longo do dia e com 24 horas retorna aquela plaquetopenia, aquela redução de plaqueta, isso mostra que esse paciente recupera, ele tem uma recuperação normal de plaqueta, mas a plaqueta não consegue sobreviver por fatores que podem estar relacionados à infecção, febre, sangramento, outros fatores não imunes. Agora, quando essa plaqueta está menor do que 7,5, quando esse cálculo de incremento plaquetário é menor do que 7,5, em 2 contagens consecutivas, então a gente precisa pensar em refratariedade plaquetária por causa imunológica, e aí a gente vai avaliar se esse paciente tem anticorpo anti-HLA, por exemplo. Se tiver demonstrada a refratariedade plaquetária imune, então está recomendada a transfusão de plaqueta HLA compatível. É muito difícil, na prática, obter doador HLA compatível por dificuldade de disponibilidade, de logística, de testar esses doadores de plaqueta. Mas é possível que a gente possa encontrar esses doadores HLA compatível entre os membros da família. Agora, atenção! É importante utilizar plaquetas ABO idênticas para fazer esse teste da refratariedade, do incremento plaquetário, porque as plaquetas ABO não idênticas podem ter um rendimento plaquetário 20% menor e falsear o nosso resultado. E é importante a realização de contagem pré e pós-transfusional. Idealmente, realizar a contagem imediatamente antes da transfusão e depois pós-transfusional, como a gente colocou no slide, 15 minutos a 1 hora e 24 horas após. Agora a gente vai falar sobre o plasma fresco congelado. A grosso modo, o plasma é a parte líquida do sangue, é composto por eletrólitos, proteínas, carboidratos, lipídios. É onde
o organismo se utiliza aí para transporte de nutrientes, de medicamentos, de hormônios. Ele começou a ter seu uso mais difundido na Segunda Guerra Mundial, principalmente nas condições de choque hemorrágico e hipovolemia que ocorria nos campos de batalha. Atualmente, o plasma é utilizado em situações mais específicas. O plasma fresco congelado, ele também pode ser obtido de duas maneiras. Por meio de sangue total, e aí nesse caso ele precisa ser processado 6 a 8 horas após a coleta para que ele não perca alguns fatores. E atualmente, a bolsa obtida por meio de sangue total tem aproximadamente 200 ml, podendo variar entre 180 e 230 ml. E também pode ser obtido por aférese, como a foto à direita, em que se obtém entre 300 e 800 ml de plasma. Hoje, por conta da pandemia, todo mundo tem ouvido falar aí de uso de plasma convalescente. Quer dizer, o uso de plasma de doadores que já tiveram infecção por Covid, pelo novo coronavírus. E uma das formas de se obter esse plasma para transfusão em pacientes com Covid nas formas mais graves é por meio da aférese. O plasma fresco congelado, ele tem validade de até 2 anos quando ele é mantido a temperaturas inferiores a menos 30. Quando ele é mantido em temperatura entre menos 30 e menos 20, a validade é de até 1 ano. Esse plasma, para ser utilizado, ele precisa ser descongelado em banho-maria a 37 graus. Isso é muito importante a gente observar a temperatura para que não tenha desnaturação das proteínas do plasma. Caso não ocorra a transfusão imediatamente após o descongelamento do plasma, ele pode ser mantido a 4 graus Celsius até o momento da transfusão e ele tem uma viabilidade de até 24 horas após o descongelamento, desde que mantido a 4 graus Celsius. Em relação à composição do plasma, então eu listei nessa tabela os diversos fatores e proteínas que compõem o plasma. Fibrinogênio, fator 2, 5, 7, fator de von Willebrand, 9, 10, fator 11, fator 12, fator 13, as proteínas C e S, antitrombina 3 e também a albumina, as imunoglobulinas, os anticorpos, e a fibronectina. A fibronectina é uma proteína de alto peso molecular que tem um papel no mecanismo da inflamação, crescimento celular e cicatrização. Mas ela está presente em uma concentração maior no crio precipitado, assim como o fibrinogênio. A dose habitual para transfusão de plasma fresco congelado é de 10 a 20 ml por quilo de peso do paciente. Essa conta veio do seguinte: como regra geral, a hemostasia ela pode ser atingida quando a atividade dos fatores de coagulação é de pelo menos 25 a 30% do nível normal. A dose que a gente vai prescrever de fator, de plasma, depende do tipo e do grau de deficiência do fator desejado. Cada ml de plasma fresco congelado contém aproximadamente 0,7 a 1 unidade internacional de fator. Volume plasmático em adultos é de aproximadamente 40 ml por quilo, por exemplo, 2.800 ml em um indivíduo de 70 kg. Fazendo essa conta de 25 a 30% de atividade, quanto tem de fator em uma unidade de plasma ou por ml de plasma, e levando-se em consideração o volume plasmático em adultos,
é que a gente chega a essa conta de que a dose habitual, a dose padrão, é de 10 a 20 ml por quilo de peso do paciente. Nas indicações de transfusão, então, a reversão de uso de anticoagulantes cumarínicos. Quem são os anticoagulantes cumarínicos? A varfarina, por exemplo. A varfarina é um antagonista da vitamina K, então ela não permite a produção, ela reduz a produção, bloqueia a síntese de fatores dependentes da vitamina K, que são o fator 2, 7, 9 e 10. Então, esses pacientes, quando há sangramento, então está indicada a transfusão de plasma para reposição desses fatores. É importante observar se há um sangramento, um hematoma extenso para a indicação, porque uma vez que muitas vezes seja só um aumento do RNI, que é o exame que mostra a atividade dessa anticoagulação, ou a presença de sangramentos menores, é importante se observar se não há possibilidade, por exemplo, de se realizar a administração de vitamina K, seja por via endovenosa ou por via oral, para reversão da anticoagulação, a fim de evitar a transfusão desnecessária de plasma. A transfusão de plasma, existem alguns problemas relacionados a ela. Primeiro é o alto volume, 10 a 15, 10 a 20 ml por paciente, vai dar, num paciente de 70 kg, 700 a 1.400 ml de plasma. Isso é um desafio dependendo da idade desses pacientes. Além disso, o plasma é um componente que apresenta maior concentração de imunoglobulinas, que apresenta a concentração de imunoglobulinas. E isso pode levar à reação transfusional desses pacientes, além do risco de eventuais contaminações, transmissão de doenças infecciosas do doador para o paciente, caso esteja em período de janela imunológica. Então, é sempre um risco que a gente não deve desconsiderar na indicação de transfusão. Além disso, a reposição de fatores de coagulação, como o fator 5, que não é industrializado, ou fator 13, que frequentemente não está disponível, é uma indicação. Transplante hepático também é uma outra indicação. Agora, importante, o plasma fresco congelado não deve ser utilizado para reposição de fator 8 nos pacientes com hemofilia A ou fator 9 nos pacientes com hemofilia B, uma vez que já estão disponíveis os hemoderivados, os concentrados de fator 8 e os concentrados de fator 9, que reduzem o risco, ou nos recombinantes até isentam o risco de transmissão de doenças infecciosas pela transfusão. Uma outra indicação de transfusão de plasma é a púrpura trombocitopênica trombótica, a PTT. A PTT tem como seu tratamento principal a plasmaférese, com a troca de uma a uma volemia e meia plasmática do paciente. Quando não é possível a realização de plasmaférese, quando não está disponível a realização de plasmaférese, então, em caráter de urgência, podem ser transfundidos plasma. O volume a ser infundido é de 30 a 35 ml por quilo de peso do paciente. Muitas vezes é necessário o uso concomitante de diuréticos. É questionável se nessa situação o plasma ideal seria o plasma, não o plasma fresco congelado, mas o plasma isento de crio. Por quê? O plasma isento de crio precipitado teria uma vantagem teórica de ser desprovido de fator de von Willebrand. Em relação à compatibilidade do plasma fresco congelado, falando sobre a compatibilidade ABO, lembrar o plasma então é um hemocomponente rico em imunoglobulinas. O plasma O, por exemplo, é rico em anti-A e anti-B. O plasma A apresenta anti-B. Em relação à compatibilidade RHD, não há necessidade de respeitar o RH. Então, uma tabela
sobre a compatibilidade do plasma fresco congelado. Então, nos pacientes A, eles podem receber apenas plasma A ou AB, por não apresentar nesse plasma anti-A. O grupo de receptor B pode receber apenas plasma B ou AB, que são plasmas isentos de anti-B. O grupo AB só pode receber plasma AB e o grupo O pode receber um plasma de qualquer tipo. Gostaria de agradecer ao convite em participar do curso de vocês esse ano. Agradecer especialmente ao Dr. Denis e à doutora Melka. Obrigado.